Você conversa sobre tudo com o seu professor? Professor aqui faz alusão ao técnico. Então, geralmente, a gente conversa com o professor, com o nosso técnico. E esse é um devocional desse livrinho aqui, Além da Competição, que é feito por Atletas em Ação e Editora Cristã Evangélica. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo sobre uma história que eu vou contar para vocês aqui. Havia um jogador, Mateus, vou colocar o nome de Mateus aqui, que queria muito participar de um torneio que ele havia a possibilidade de ser convocado, um torneio nacional. Eu já participei aí de uma seleção de Curitiba no basquete, que o técnico selecionava pessoas da região de Curitiba para jogar o Campeonato Brasileiro. Foi uma experiência sensacional. Eu fui para Goiás na época, a gente ficou, se eu não me engano, no 2º ou 3º lugar. Foi muito bom. E para nós, atletas, puxa, a gente quer participar dessas coisas, não é verdade? Mas ele tinha uma suspeita de uma lesão no ligamento do seu pé. E aí o médico, ele estava tratando, examinando e tudo mais, e ele ia avaliar tudo isso e ia passar para o treinador. Ele ia passar todas as informações para o professor. E ia falar para o técnico se Mateus estaria apto ou não para participar desse campeonato nacional. E tudo isso pensando no bem-estar do Mateus e na carreira do Mateus. Muitas coisas passaram pela cabeça do Mateus. Eu lembro quando eu machuquei o meu joelho, eu não consegui esconder de ninguém, porque eu estava marcando uma pessoa no treino, e aí eu fui virar, e todo o meu corpo virou, mas o meu pé ficou no chão. Então o meu joelho, eu rompi o menisco, meu joelho girou e foi uma contusão. Então, médico entrou, fisioterapeuta entrou, a gente teve que fazer ressonância e tudo mais, o time inteiro sabia. Mas na questão aqui do Mateus, ele estava conseguindo fazer algumas coisas, estava com dor e tudo mais, médico acompanhando, mas ele tinha ali 3 coisas que ele podia decidir com tudo que estava passando na cabeça dele e a vontade dele jogar esse campeonato nacional. Bom, ele podia falar que estava bom, mesmo que estava ali doendo e tudo mais, e ele podia jogar e tudo mais. Ele podia falar que não estava bom, que estava doendo, que ele precisava de ajuda, e o técnico e o médico iam conversar e tudo mais. Ou ele poderia deixar tudo isso na mão do médico, para o médico tratar isso direto com o técnico. Ele escolheu dizer, ele decidiu falar que estava tudo bom, que estava tudo bem com o joelho, com o pé, desculpa. E ele contrariou o médico, na verdade, que o médico ele tinha indicado, tinha sugerido para ele não jogar e se cuidar. Bom, ele foi convocado no primeiro jogo, jogou bem, o time ganhou, mas ainda estava com dor ali e tal, mas foi bom. O segundo jogo não foi lá essas coisas, o time perdeu e aí começou a sentir mais dor, né? Mateus começou a sentir mais dor. E aí no terceiro jogo a vitória era evidente, eles precisavam ganhar para passar ali para a segunda fase, terceira fase e tal. O time se empenhou muito, estavam jogando bem, mas aí houve uma dividida, onde tudo que as pessoas não queriam, inclusive o Mateus, aconteceu. Rompeu o ligamento e não conseguiu andar, teve que fazer cirurgia e tudo mais. A vitória não veio, consequentemente o sonho do título também não veio. E eu fico me perguntando, por que Mateus não falou a verdade? Às vezes na vida, nós decidimos esconder as coisas, não falar a verdade. Mas isso não prejudica só você, prejudica também as pessoas que estão ao seu redor. Nesse caso, prejudicou também o time, porque você mente e porque você esconde as coisas. Jesus, ele está de braços abertos para ouvir as suas dificuldades, para ouvir os seus medos, as suas frustrações, enfim. E ele, tenho certeza que ele está pronto também para te ajudar no que você precisar. Então, o técnico dos técnicos, Jesus, ele está sempre pronto para escutar e para atender os seus atletas, que somos nós. Basta que a gente se achegue a ele, que a gente se abra e que a gente entregue a nossa vida total para ele. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o que você tem escondido das pessoas. Talvez você está pensando em pedir um conselho para o seu pastor, para o seu líder ou para o seu professor, enfim, e você não está fazendo. Ou muitas vezes você está mentindo, você está vivendo uma vida de mentira. Você fala que faz uma coisa, mas quando as pessoas não estão olhando, você faz outras coisas. É totalmente errado isso e não agrada a Deus. Eu gostaria de motivar você a ler o versículo comigo, Filipenses 4:6,
que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ore, apresente aquilo que você está passando, abra seu coração a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. E o que você está esperando para falar com Jesus? Desligue agora esse vídeo e tenha um tempo com Jesus, abra o seu coração com Ele, e que Ele possa te abençoar muito e te ajudar. Que Deus abençoe.